A paz do Senhor? Ninguém jantou hoje, hein? A paz do Senhor, irmãos? Aê! Eles só tomaram um cafezinho para vir, né? Não comeram feijão, não. Vamos nos pôr de pé? Feche seus olhos. Procure esvaziar a tua mente agora, de como foi seu dia, do que aconteceu. Procura pensar somente nele, aquele que morreu na cruz, para pagar o meu, o seu, os nossos pecados. Aquele único que morreu naquela cruz, para nos dar o direito da salvação. Senhor Jesus, aqui estamos, Senhor, mais uma noite, reunidos em Teu nome, ó Pai. E sabemos e cremos, Senhor, que a Tua presença, a presença do Teu Espírito, do Espírito Santo, já está aqui. Senhor, assim então eu lhe peço, ó Pai, o Teu perdão, o perdão dos nossos pecados, o perdão das nossas falhas, dos nossos erros, o perdão, Senhor, por pouco orarmos, o perdão, Senhor, por trocarmos televisão, internet, pela Bíblia, por oração, Senhor. Nos perdoe, ó Pai, em nome de Jesus, e nos ajude, Senhor, a nos fortalecer, ó Pai, na Tua palavra, para podermos, Senhor, estarmos orando mais, lendo mais, praticando mais a Tua palavra, Senhor. Nos ajude, Senhor, nos ajude, ó Pai, porque eu sei que o Senhor conhece o nosso coração, ó Pai. Então eu lhe peço nesta noite, ó Pai, que o Senhor venha nos ungir, ó Pai, uma unção, ó Pai, que venha nos fazer trazer de volta aquele primeiro amor, quando nós conhecemos a Ti, onde nós líamos a Bíblia todos os dias, onde dobrava mais nossos joelhos, onde buscávamos a Ti nos montes. Renova novamente essa unção, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus. Senhor, abençoe esta noite, ó Pai. Usa, Senhor, tanto eu como o nosso pastor, ó Pai, para levar a Tua palavra a este povo que o Senhor trouxe aqui, Senhor. Que nada que saia de nossas bocas, Senhor, saia da carne, mas que venha de Ti, ó Pai. Que seja o Espírito Santo ministrando através da nossa boca, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Glória a Deus. Uma salva de palmas para Jesus. Pode se assentar um pouquinho. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, eu vou resumir aqui, ler só esses 3 versículos, que é o 6, o 7 e o 8. Aí Paulo, ele viu que já chegava a hora da morte dele. Ele viu que já não tinha mais o que ele fazer. Aí ele falou com Timóteo: quanto a mim, a hora já chegou de eu ser sacrificado, e já é tempo de deixar esta vida. Fiz o melhor, preste bem atenção, irmãos, ó. Fiz o melhor que pude na corrida, cheguei até o fim, conservei a fé. E agora está me esperando o prêmio da vitória, que é dado para quem vive uma vida errada. É isso, irmão? Quem vive uma vida correta. O prêmio que o Senhor, o justo juiz, me dará naquele dia,
e não somente a mim, e não somente a Paulo, mas a todos os que esperam com amor a sua vinda. Apocalipse 21, 7. Aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente. Eu serei o Deus deles e eles serão os meus filhos. Põe lá de novo 2 Timóteo, acho que é o 7, 4, 7. Fiz o melhor que pude na corrida. Cheguei até o fim, conservei a fé. Agora eu faço uma pergunta, irmãos. Como que está a tua vida? Como que está a tua luta? Como que está a tua corrida? Você não está sendo o último da fila não, né? Tem que ser igual a nossa pastora Raquel lá, ó. Ela vai correr aí, de vez em quando traz um primeiro, um segundo, um terceiro lugar, né? Está sempre à frente, irmãos. Não seja o último, irmãos. Pega firme com Cristo, para fazer igual Paulo. Quando chegar, que nessa palavra Paulo chamou Timóteo, porque ele viu que chegava o fim dele. E quando chegar o teu fim, você vai fazer igual Paulo? Vai receber a chave da vitória? Como que está a tua vida? Está andando certinho? Está orando? Está agradecendo a Deus todos os dias? Está pedindo perdão pelos teus pecados? Está de vez em quando convidando alguém para vir para a igreja? Está dando um testemunho? Mesmo que não for teu, mas de um outro irmão aí? Talvez você vê uma pessoa passando por uma necessidade, um problema, que você sabe que tem um irmão da igreja que já passou por isso e saiu vencedor. Dá o testemunho deste irmão para esse um. Convida mais gente para vir para a igreja. Faz a tua parte, irmão. Para o dia que chegar o teu chamado, você ser vitorioso, irmãos. A gente está sempre falando, né, de procurar não faltar em culto, vir, estar sempre. Tem dia que a gente tem nossos compromissos, a gente não pode vir mesmo. Mas procura, irmãos. Fazer o teu melhor. Procura não faltar, procura vir. Porque a palavra é certa. Jesus está voltando. E ai daquele que ficar. Amém? Glória a Deus. Uma das coisas que nós nunca podemos esquecer, né, é o porquê que nós precisamos estar na casa do Senhor, em comunhão com os irmãos, né? E eu quero falar hoje sobre salvação. Todos nós, antes de nós frequentar uma igreja e termos certeza da nossa salvação, ser batizado, nós tínhamos nossa vida normal, né? Mesmo que a pessoa nasceu numa igreja evangélica, ela, às vezes ela, se você apertar mesmo, ela não tem certeza da salvação, né? Ela baseia a salvação nela, por quê? Eu frequento a igreja, eu sou batizado, eu faço parte, né, do trabalho para Jesus, né? Eu dou meu dízimo, eu dou minha oferta. Então, se você perguntar para a pessoa, né, de todo jeito ela vai basear que a salvação dela, ela pode ter certeza porque ela tem um certo compromisso com Deus. Isso de certa forma é verdade, né? Porque se eu sou salvo, como consequência disso, eu vou, né, trabalhar na obra de Deus. Mas antes eu era católico. Então quando um crente chegava em mim e queria me evangelizar, eu falava assim: eu não preciso, eu já tenho a minha, vamos gente,
Eu já tenho a minha religião. Então eu falava desse jeito. E se alguém perguntasse para mim que eu era salvo, eu falava assim, eu sou salvo, por quê? Porque eu não mato, eu não roubo, sou honesto, sou trabalhador. E também, né, eu falava assim, eu vou na missa todo domingo. Né? E muitos domingos eu ia na missa de manhã, né? E saía da missa, passava no bar, primeira coisa que eu falava para meus amigos, falou, já fiz o meu compromisso. Então eu cumpria meu compromisso, né? E eu achava que estava tudo bem, que eu merecia o céu, que eu ia morar no céu. Só que quando a desgraça veio, né, que eu perdi minha família, eu entrei em depressão, eu queria me matar, eu queria dar cabo da minha vida, eu não estava aguentando o sofrimento. O que aconteceu? Eu precisei buscar uma solução para a minha vida. E aonde eu fui parar, né? Fui parar numa reunião de homens de crente. Cheguei naquela reunião, para mim eu não precisava virar crente, eu não precisava, né, frequentar aquele ambiente. Mas eu cheguei naquela reunião, eu pensei assim, mas isso aqui não deve ser uma religião, porque só tem cara inteligente, tinha doutor, médico, advogado, tinha uns caras que eu conhecia na cidade, meu ex-professor estava pregando, e eu comecei a ver aquilo ali, né, eu falei assim, isso aqui deve ser legal, né, porque primeiro só fala de Deus, né, e a primeira pregação que eu ouvi, o cara pegava a Bíblia, foi até o Juarez Santana, né, que me impactou, ele pegava a Bíblia e ele falava assim, ó, a salvação, né, não está nessa igreja, a salvação não está na igreja católica, a salvação, ela não está na igreja batista, metodista, tal. E aquilo me impactou, porque eu nunca tinha ouvido alguém falar desse jeito. Ele falava assim, né, a salvação, você vai conhecer ela através da... Aí ele pegava a Bíblia e falava assim, ó, a salvação, a solução para a nossa vida está aqui, ó. Está tudo aqui. Aí ele falou que era o manual do fabricante e tal, né? E aí ele provou para mim que não era religião. Aí um outro fato, né, que eu fui aprendendo com o tempo, é que a salvação, ela não pode, você não pode conseguir ela jamais por mérito. Quando você começa a confiar no mérito para poder você ser salvo, olha bem, você está confiando em algo que todas as pessoas que não são salvas fazem. Então, se você começar a confiar no que você faz, para poder você falar, não, eu sou de Jesus, porque eu vou na igreja, porque, lógico, quem é salvo vem na igreja, mas vem na igreja porque é salvo, ele não é salvo porque vem na igreja. Ele vem na igreja porque é salvo, é bem diferente. Parece a mesma coisa, mas não é. Eu venho na igreja porque sou salvo, eu não sou salvo porque venho na igreja. Né? Então nós temos que compreender, são duas coisas bem diferentes. Então nós vemos, né, na Bíblia o seguinte, né? Para que eu possa ser salvo, eu tenho que saber que não tem como pagar pela minha salvação. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, que o salário do pecado é a morte, né? Mas olha bem, eu precisava ter certeza da minha salvação. Diga comigo, todos nós precisamos ter certeza da salvação. Mas eu não sabia que eu precisava ter essa certeza, porque eu já me baseava no meu estilo de vida. Eu sempre gostei de Deus, sempre quis. Mas, conforme eu fui ouvindo a palavra, eu vi que eu não era salvo, não. Eu precisava ter a salvação. E aí, nós temos que compreender, né? Que a Bíblia, ela foi escrita para que nós saibamos que nós temos a vida eterna. Fala comigo, saber que temos
a vida eterna? É preciso você saber que você tem a vida eterna. Só que para você saber a vida eterna, que você tem a vida eterna, você precisa conhecer como é que é ter a vida eterna. Porque se você ficar baseando no seu próprio entendimento, né, e o seu entendimento não for o que a Bíblia diz, então você pode, no dia do arrebatamento, ficar e você falar, mas eu pensei. É porque você estava pensando do teu jeito. Você tem que saber que Deus deixou determinado a maneira de nós sermos salvos. E essa salvação, ela está escrito, né, aqui, ó, 1 João 5,13 diz assim: estas coisas eu escrevi a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Essas coisas eu vos escrevi. Então João está falando assim, ó, eu estou escrevendo essa carta para vocês saberem que vocês têm a vida eterna. E vamos então andar um pouquinho aqui. Primeira coisa que nós temos que saber, que a salvação, ela é o quê? Ela é um presente de Deus. Diga comigo, presente de Deus. Romanos 6, 23. Põe para mim lá, filho. Pode. Vamos lá. Ó, pois o salário do pecado é mas o presente gratuito de Deus é Então, olha bem. O salário do pecado é a morte. E em Romanos 3, 23. Diga comigo, Romanos 6, 23 e 3, 23. São dois versículos que você vai ter como fundamento para que você sempre lembre disso. Nunca confiar nas tuas. É possível de você estar na igreja, não faltar nos cultos, ser um servo de Deus, Deus até usar a tua vida, e você não está salvo. Por quê? Porque Deus vai sondar o teu coração. Ó, todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Então, todos estão afastados. E o que eu recebo de salário de estar afastado de Deus? Diga comigo, a morte. Essa morte não é a morte física, é a morte eterna. Toda a Bíblia foi escrita para resgatar nós, entende? Da condenação eterna. Toda a Bíblia. Então a primeira coisa que nós temos que saber, né, é que nós temos um Deus que criou todas as coisas. A Bíblia diz assim que Deus criou o céu, a terra e o universo. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Só há um só Deus. Um só Deus que fez todas as coisas, e todas as coisas vêm dele, e para ele são todas as coisas. Esse Deus, ele é um Deus muito amoroso. Diga comigo, muito amoroso. A Bíblia diz que Deus é amor, que a misericórdia de Deus, ela transcende a nossa capacidade de pecar. Mas a mesma Bíblia que diz isso, diz também assim, mas Ele é justo e não deixa de castigar o pecador. Então a nossa sentença, ela vai ser executada. Vai ser executada quando terminar a nossa vida aqui na terra. Nós vamos ser executados, né, como pessoas que estão condenadas a prisões eternas, ao castigo eterno. Aí, nós temos que entender que por causa do grande amor de Deus, Deus que não pode deixar de punir o pecador, Ele
resolveu esse problema, que jeito? Mandando seu próprio filho para pagar a dívida, para assumir o nosso lugar naquela cruz. Então, quando Deus enviou, a Bíblia fala assim, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Glória a Deus, né? Então, olha bem, a salvação, ela é um presente. Você não pode comprar e você não pode merecê-la. E nós vamos ver isso. É bom decorar esses versículos, né? Aonde está isso, gente? Aonde está isso? Que a salvação... Diga comigo, Efésios 2:8. Então, Efésios 2:8 diz assim: pois pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, mas é um dom, é um presente de Deus. Então, aí fala assim, e não das obras, para que ninguém se glorie. E o homem, ele precisa, por causa do orgulho humano, ele precisa sempre estar lembrando disso. Eu não mereço nem viver, eu não mereço nada, eu nunca. E se eu for fazer alguma coisa para merecer, querido, fala a verdade, o que é que você vai fazer para merecer alguma coisa de Deus? Quanto tem que somar? Quanto você vai ter que somar? Quanto que você vai ter que fazer para que seja suficiente? Eu acho que nem para... Você fala assim, não, eu quero, Deus, que o Senhor me tira dessa miséria desgramada. Será que você vai poder fazer alguma coisa para que Deus veja que você mereça, para que você possa sair dessa miséria? Vamos, gente? Então, olha bem, se eu sou salvo, a obra, ela vai fluir através da minha vida, correto, gente? Vamos dar um exemplo assim. Se eu sou salvo, todo mundo vai ver que eu sou salvo, porque vai ver a mudança, correto ou não? É ou não é? Então, se eu estou obedecendo a Deus, entende? As bênçãos de Deus, elas vão me perseguir, elas vão me perseguir. Só que isso não é mérito, entende? Elas vão me perseguir, por quê? Porque Deus, Ele é gracioso, Ele é bom, Ele recompensa. Ele não está fazendo porque eu mereço, ou porque eu posso fazer alguma coisa que vai conseguir satisfazer a exigência de Deus. Nunca vou conseguir. Mas eu dou resposta a Deus, a graça dEle, o poder de Deus muda a minha maneira de pensar, a minha maneira de viver, e a graça de Deus me abençoa. E a salvação de Deus, gente, não é só vida eterna. A Bíblia diz que salvação é uma palavra chamada sozo. Você sabe o que é sozo? Sozo é vida completa, é a vida de Deus, é a vida de Deus. E se eu tenho a vida de Deus, né, lógico que se Deus ele flui através de mim, então Deus vai produzir fruto através da minha vida. Agora, se Deus não viver através de mim, eu vou também conhecer pelo fruto. Então preste bem atenção, nós não buscamos prosperidade porque nós queremos prosperidade, nós procuramos fazer as coisas ao qual Deus vai poder nos prosperar. Por quê? Porque a prosperidade vem de Deus. Quantas vezes as pessoas falam assim para mim, né? Assim, pastor, mas eu faço tudo certinho, por que eu não prospero? Eu sempre falo assim para a pessoa, motivação. O homem, ele é desgramado para ter motivação. Então ele vem na igreja com que motivação? Eu vou na igreja porque senão Deus não vai repreender o devorador, senão não vou prosperar, senão Deus não vai abençoar, senão meu casamento não vai... Querido, é uma motivação, diga comigo, motivação errada, fala. Entende? Olha bem,
eu vou na igreja porque eu preciso de Jesus. Esteja bem ou esteja mal, eu preciso de Jesus. Eu vou na igreja porque eu preciso de Jesus, porque eu dependo dele para ser salvo. E aí não é eu ir na igreja que vai fazer eu ter isso, mas pensa bem, é no bar? É ficando em casa? É vendo internet? Sabe, querido, só o fato de você... Eu lembro que um amigo meu, ele queria muito mais de Deus, né? E sabe o que ele fez? Na época estava tendo um avivamento, né? Então lá na Lagoinha, lá em Belo Horizonte, na Lagoinha, então lá foi um dos lugares, né, que mais teve notícia do avivamento acontecendo. O avivamento está acontecendo em todo lugar, mas lá era o lugar, né, o lugar que estava em destaque, todo mundo sabia. Então ele só sabia que ela sabe o que ele fez. Ele juntou um pouquinho de dinheiro e sumiu para Belo Horizonte, e ele ficava lá na porta, que nem mendigo lá, falava assim: não, eu vim aqui porque eu quero esse Deus, eu quero esse Deus, eu quero esse Deus. E ele ficou lá, querido, que os crentes lá teve até que adotar ele começou a viver lá na igreja, por causa... E sabe o que aconteceu lá para ele ser avivado? Nada, mas ele foi avivado, sabe por quê? Por causa da intenção que ele foi. Diga comigo, a intenção certa, fala aí, diga comigo, a intenção certa é que faz eu acertar, faz isso. Pegaram, gente? Então, olha bem, você sabe quando que Deus começou a me prosperar? Quando eu tomei consciência que não precisava. Deus, eu não preciso de prosperidade. Eu falava para Deus assim, né? Falei: Deus, o que eu preciso é arcar com as minhas responsabilidades. E eu comecei a trabalhar, eu ganhava pouco. Só que olha bem, tudo que vinha na minha mão, eu queria dar o meu máximo. E eu sou assim até hoje. Eu queria dar o meu melhor. Não estou falando que eu sou melhor, mas eu queria dar o meu melhor. Por quê? Porque eu vejo o seguinte: já que eu estou ali, que eu estou fazendo algo, por que não fazer o meu melhor? Todo mundo sabe aqui que eu faço conta de coisa pequena, que eu sou exigente, que eu gosto de administrar as coisas bem na economia e na produção. Eu sou assim. Mas todo mundo aqui sabe que na hora que eu estou no negócio, a honestidade, a integridade, aquilo para agradar a Deus, para não prejudicar, para não coisar os outros, eu perco o que for. A Raquel trabalhou comigo, não é assim, Raquel? Perco o que for, mas não vou fazer algo que eu não gostaria que fizesse para mim. Não importa. Aí, mas por que isso? Porque é o fruto de alguém que não está nem aí se aqui vai dar certo ou não. Mas eu quero ir morar com Jesus no céu. Então nós temos que aprender esse segredo. Motivação correta. Comece, querido, fazendo o quê? Adorando a Deus. Quando você adora a Deus, não é cantar para Deus, tá? Adorar é você começar a se dedicar a conhecer Ele. Adorar é você colocar aquilo como a razão da tua vida. Então vamos dar um exemplo. Se eu gosto demais da minha esposa, se eu quero ela demais, eu vou fazer coisa para desagradar ela? Então adorar é isso, é fazer de tudo para agradar a Deus. Adorar também, querido, quando você adora uma coisa, algo, você quer estar junto com aquilo. Você quer conhecer mais daquilo. Você quer experimentar mais daquilo. Adorar é isso. Adorar, querido, quando você não está se sentindo bem junto com aquilo, você começa a sofrer. Porque você quer estar junto.
E adorar a Deus é diferente de adorar coisas. Por quê? Porque quando você vai adorar a Deus, Jesus mesmo ele falou assim: mas bem-aventurado é aquele que não me viu, mas creu. E muitas vezes nós se sentimos longe de Deus, afastado de Deus. Nós se sentimos abandonados por Deus. Nós sentimos que Deus não nos ama. Mas querido, quando você vai buscar a fé, você vai descobrir que fé não é sentimento. Fé que Deus quer de nós não é fé temporal. Fé temporal é aquele momento que você está fazendo alguma coisa por uma necessidade. A fé que Deus quer de nós é a fé de confiança permanente. E quando eu confio é assim, vamos dar um exemplo. O Edmar me deve 10 mil reais e ele fala assim que vai pagar dia 10. E eu penso assim, mas vai que o Edmar não me paga. Vai que o Edmar é caloteiro. Eu estou tendo fé? Agora vamos supor assim, se o Edmar não me pagar, mas eu falo assim, mas ele é honesto. Por que eu sei que ele é honesto? Diga comigo, porque conheço, fala aí. Diga comigo, porque eu sei. Fala assim, que ele é de confiança. E o Edmar, ele é de confiança? Ele pode morrer, ele pode dar um piripaque, ele pode resolver virar tranqueira, né? Ele pode resolver. Mas e Deus? E Deus? Diga comigo assim, Deus não falha. Deus não morre, Deus não falha, Deus é infalível, Deus é todo poderoso. Não há nada impossível para Deus. Agora, só tem um problema, querido. Deus é governo. Deus é justo. Deus é santo e Deus tem planos para nós bem maiores do que o nosso. Muitas vezes você está sofrendo por algo, né? Que você vai diante de Deus e Deus não te responde. E o que você deve fazer para você permanecer adorando a Deus, confiando nele? E você não é respondido e o seu problema piora. O que você deve fazer? Vamos, gente? Você deve confiar. E se você conhecer a Deus, você vai confiar, porque Deus, você está com um problema e você está orando e Deus não responde, e você está sofrendo, o que você tem que pensar nesse momento? Como é que eu vou confiar em Deus nesse caso? Pois é, querido, todos nós passamos por isso. Eu aprendi uma coisa, eu não misturo Deus com as minhas crises, porque eu sei que Ele está comigo nela. Deus pode não me livrar de crise, mas se eu amar Ele, confiar nele, Ele vai estar comigo na crise. E se eu não misturar Deus com o meu sofrimento, eu não sei se vocês estão entendendo, eu não perco a presença dEle. Sadraque, Mesaque e Abdenego, Deus não livrou eles da fornalha. Mas Deus estava com eles na fornalha. Deus pode não te livrar da morte, de uma doença, de uma enfermidade, Ele pode não te livrar. Mas Ele vai estar contigo nela. Deus não livrou o primeiro mártir, como é que ele chamava? Estevão. Eles pegaram pedra, querido. O cara tinha acabado de fazer um evangelismo, milagreiro, né? Os caras enraivecidos, né, de ódio dele, por causa dele estar sendo muito usado por Deus. Os religiosos cataram pedra e começaram a jogar a pedra nele. Deus não podia livrar ele, né? Mas diz que Estevão, né, quando ele estava quase morrendo, ele deu uma levantada para o céu, olhou no céu e viu assim, e falou para os religiosos assim:
vejo o céu aberto e o Filho do Homem de braços abertos. Então, nós precisamos se apegar a Jesus, querido, porque o diabo, ele vai querer usar os nossos pensamentos. Diga comigo, o diabo usa os nossos pensamentos, porque o diabo ele não pode saber o que você pensa, mas ele pode pôr pensamento em você. Já viram voz? Falar assim, ó, eu vi uma vozinha. Tem gente que não é voz, tem gente que ouve voz porque ele tem discernimento, mas tem gente que fica pensamento, se mata. Vou se matar. Quem que está falando isso para ele no pensamento? O diabo. Então, se o diabo pode falar no pensamento, e outra coisa, o diabo não ia lá tentar Jesus? Você acha que o diabo não tenta a tua vida também? Você acha que quando eu fui para a igreja, aí que o diabo queria me pegar mesmo, porque eu estava indo para a igreja, aí que ele ponhava, se mata, Deus não te ama, Deus não te ama. Aí que o diabo falava que Deus não me amava e mandava me matar. Não confie nos teus pensamentos, leia a palavra, busca discernimento, experiência, conheça Deus, querido, porque os seus pensamentos podem ser feitos por demônio, entende? O demônio usa a nossa própria natureza, a nossa carne para falar conosco, e nós precisamos. O mesmo princípio da salvação está em todas as áreas da nossa vida. Não precisa, querido, ficar preocupado de merecer a salvação. Você nunca vai ficar merecer. Mas se preocupem em amar a Jesus, conhecer Jesus, confiar em Jesus. A fé, ela não pode ser, a fé que salva não pode ser temporal. Porque a irmã veio aqui, ó, ela testemunhou que Deus abençoou a sua lavoura. E ela está num processo de conhecer Jesus. Mas vamos supor assim, né? Ela poderia falar assim, ó, passou um vendaval lá em casa, não produziu. Nós ficamos 30 dias de jejum sem comer nada, emagrecemos 15 quilos. Ela podia falar assim, e veio doença, e veio a dengue, e veio tudo, né? Essa irmã pode falar assim, mas o meu Redentor vive. O meu Senhor é Deus. Eu sei que se eu morrer agora, eu vou morar com Ele no céu. Eu sei que tudo Ele pode. Pegaram, gente? O nosso testemunho, ele tem que ser o testemunho interior, não importa o que está acontecendo. Entende? Porque todas as bênçãos que Deus te der, querido, seja casa, seja casamento, seja filho, seja ministério, seja dons, seja dinheiro, seja o que for, querido, não passam de armadilha para a tua alma ser, querido, lançada no inferno. Todas as bênçãos terrenas, mesmo que foi Deus que te deu, são armadilha, querido, que o diabo vai usar para tirar a tua confiança em Deus. Mas quando o homem confia em Deus, quando ele confia em Jesus, assim como ele tem que confiar para poder ir morar no céu, ele confia em Deus todas as coisas, querido. Ele não mistura os problemas dele. Porque nós temos dons, temos talentos naturais, que vão fazer nós destacar, e nós temos também dificuldade, luta até física, falta de educação. Nós temos que da nossa natureza que foi gerada dentro da nossa casa. Às vezes você nunca vai conseguir ganhar muito dinheiro, às vezes você nunca vai conseguir ser famoso, às vezes você nunca vai conseguir a vitória que você quer. Mas o que Jesus quer que você entenda? Ele é a tua vitória. Ele é o teu Senhor. Ele quer te levar para morar no céu, querido. Ele quer, querido, que você entenda que nele há plenitude de vida, mesmo que você não tenha condições nenhuma. Precisa entender isso. Se eu for ficar contando aqui só as bênçãos que eu recebi, que eu sou muito abençoado,
Se eu for contar as minhas bênçãos aqui como testemunho, eu não vou ajudar muito vocês, sabe por quê? Porque vocês têm que aprender a confiar em Deus do jeito que está. E se piorar, confiar mais ainda em Deus. Por quê? Porque na hora que você se alivia, começa a vir as coisas boas, você começa a se achar. Não, eu conheço muitas pessoas que começaram a enriquecer, e começaram a ser felizes, e passear, e eles começaram a fazer algumas coisas erradas, Júlia. Eu fui lá e falei para eles assim, ó, vai cair. Eles falaram assim, não cai, porque nós estamos vendo os sinais de Deus na nossa vida. Impossível que Deus não está conosco, porque nós estamos prosperando. Eu falava assim, não, mas tem umas coisas que vocês estão fazendo que duvido que Deus aprova. Eles não acreditaram em mim. Mas passou o tempo. E não é só quem você está pensando não, tá gente? Às vezes você está pensando assim, o pastor está falando isso aí, eu sei, é a família tal. Não é só esses não. Tem um punhado de gente na cidade. Faz 31 ou 32 anos que eu sou crente. Eu conheço muitos irmãos que foram abençoados. E eles começaram a confiar em Deus porque eles eram abençoados. E agora que eles perderam tudo, a maioria deles não tem nem aonde morar. Como é que eles vão agora fazer? Se eles confiavam que Deus estava com eles, porque eles estavam sendo saudáveis e prósperos. Então, uma coisa que tem que mudar em nós é a motivação. Pastor, como é que começa isso? Eu tive muita sorte no começo. Azar dos 6 que não tiveram a mesma sorte que eu. Porque a primeira coisa que eu comecei a buscar a Deus, a minha vida só piorava. Primeiro mês piorou, segundo mês piorou. Eu só senti uma paz por dentro. Mas minha vida financeira, família, tudo piorou. E eu só fui perdendo. E os outros testemunhando. E eu cheguei a uma conclusão no começo. Eu falava, Deus não me ama. Eu só achava isso, Deus não me ama. E essa foi a minha sorte, de eu achar que Deus não me ama. Sabe por quê? Porque eu não fiz como muita gente que abandonou a igreja. Eu não fiz como muitos falam, Deus não me ama e eu não quero mais também saber de igreja. Eu não fiz isso. Você sabe o que eu falava para Deus? Olha a minha oração, e do fundo do meu coração eu orava, tá? Eu falava assim, Deus, o Senhor pode não me amar, mas o Senhor vai ter que me levar para o céu, o Senhor vai ter que me aguentar. Porque eu sei que o Senhor não me ama, eu falava desse jeito, mas eu sei que o Senhor é justo. Então eu vou te amar, e aqueles que te amam vai morar contigo no céu. Eu não vou para o inferno. Eu falava, eu tinha medo de ir para o inferno, gente. Todo mundo que tem medo de morrer, porque tem medo de ir para o inferno. O dia que você tiver certeza no coração que você vai para o céu, a primeira coisa que vai embora é o medo de morrer. Porque o morrer vira lucro. E aquele que ama a própria vida dele tem medo de morrer também. Aquele que ama mais a Deus do que a sua própria vida, ele não tem medo de morrer. Fala para o teu irmão aí, não adianta ter medo de morrer, fala para ele. Porque vai morrer mesmo, fala aí. Vai embora, querido. Né? Vai passar, querido, olha bem. Primeiro dia do teu velório, as pessoas que mais te amam, vão lá no velório, vão chorar, tal. No segundo dia, querido, eles já estão preocupados como é que faz para te esquecer. No terceiro dia, querido, eles querem tirar as suas roupas de dentro de casa, quer mudar o ambiente para não te lembrar mais de você. Hã? Entenderam? Eu não dou um mês, querido. Morreu um amigo meu esses dias agora. Ele todo dia mandava mensagem no WhatsApp, todo dia não sei o que, papapá e tal. Aí ele levou um tiro, né? Ele ficou uns 15 dias, acho que na UTI.
e não tinha jeito de conversar com ele e tal, e ele foi. Infelizmente, ele foi. E eu já esqueci dele. O Júlio um dia falou para mim, né? Então tinha um cara bem famoso aqui em Andirá, que tinha construído os barracão, tudo. E o Júlio foi lá na empresa dele, né? O Júlio chegou, ô Trovati, só perde quem morre, né? Eu falei, por quê? Porque está todo mundo trabalhando normal, é a mesma coisa que o cara nunca existiu. Então, querido, se os caras que dão emprego para milhares de pessoas, centenas de pessoas, não faz falta, imagina nós. Imagina nós, só somos problema, né? Então, e o que Jesus veio resolver? Falava assim, ó, eu vim fazer do mais pequenino, do mais infeliz, do mais triste, né? Mais que vencedor. Talvez nós vamos ver essa vitória só na morte. Mas, querido, é tudo que nós precisamos. Por quê? Porque você pode ser vencedor, mas você vai morrer. Eu fiquei amigo do Serafim Meneghel uns 3 anos antes dele morrer. E o dia que eu conversei com ele bastante, né? Eu só falava de Jesus e do dia da morte dele. E ele morreu. Você sabe quantos dias demorou para ele não fazer falta? Eu falei, nem um dia, porque ele já estava doente há uns par de dias, né? Então ele morreu. Não fez falta nenhuma. E eu estava falando fui para Londrina, né, com o Leandro. Eu falei, Leandro, o nome maior de peso que eu conheço na história de Bandeirante foi o Serafim Meneghel, nunca teve outro e nunca mais vai ter. E morreu, quanto tempo demorou para não fazer falta? Nada. E todo dia morre gente. E não morre pouco. E a tua senha está aí, pode ser hoje ainda. Né? E você, a única coisa que você tem que fazer, querida, é não viver um segundo sem Jesus. Porque quem é de Jesus, ainda que morra, viverá. Ainda que seja pobre, que não tenha nome de peso, ele vai ter um nome especial. Ele vai ser filho do Deus Altíssimo, herdeiro do céu e da terra e do universo. Toda a terra que você vê aí, ó, em volta aqui, ela é minha. Ela é tua se você for de Jesus. Todo o céu que você vê, ó, você não tem nada, né? Jesus pagou um preço para que você seja herdeiro disso tudo. E você vai trocar isso por uma ambição passageira, buscar bênção de Deus por uma ambição passageira. Não faça isso, querido, deixa isso ser acrescentado. Busque ao Senhor Jesus. Busque conhecer que Jesus é justo, honesto, te ama. Você acha que Ele te ama pouco? Sendo que Ele foi naquela cruz para te trazer. E, querido, e a hora que você for de Jesus mesmo, você vai ter tanto amor, querido, mas tanto amor, que quando você olha para as pessoas, tudo que você quer é que elas vão morar no céu com você. Tudo que Jesus quer é que você vai morar no céu com Ele. Tudo que Jesus quer é que você vá morar no céu com Ele. Jesus quer que você venha frequentar esse lugar para você estar conhecendo Ele melhor. Você sabe por que Jesus abençoou os irmãos que veio dar testemunho aqui, que todos os irmãos que vêm aqui contam um testemunho? Sabe por que Jesus abençoou eles? Não é por causa deles só, é que Jesus quer usar eles para que você possa conhecer Ele. Amém, amado? Glória a Deus. Quando você resolver falar assim na tua vida, falar assim, ó, eu vou viver
para conhecer Jesus. E eu vou procurar dar um jeito de conhecer Jesus no meu trabalho, na minha casa. Eu vou na igreja, porque a Bíblia diz que é para ir na igreja, para não deixar de se reunir como igreja. Então, eu vou fazer tudo isso para conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero saber quem é Jesus. Eu quero admirar Jesus. Eu quero... E você não vai ver Jesus, né? Mas você vai começar a ter uma fé verdadeira nele, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quem deve ser meu companheiro na igreja? Olha para o teu irmão e fala para ele. Fala para ele assim: o meu companheiro tem que ser alguém apaixonado por Jesus. Fala, por quê? Me diga com quem tu andas, que eu te digo quem tu és. Você sabe quando você tem um irmão que vai conversar com você e ele reclama de algo? Aí ele reclama e você faz um comentário sobre aquilo. Vocês estão comungando e conhecendo um ao outro. É a maior desgraça, a maior maldição, querido, que está sobre a humanidade, é isso. A Bíblia fala assim: não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semeia, isso ele colherá. Depois diz assim também, olha bem, que a Bíblia diz: as más companhias corrompem os bons costumes. Então, se nós somos pessoas que está descontente, reclama, fala, tem coisa assim, venha na igreja, fica de boca fechada. E escute quem fala de Jesus. Ou você fala bem de Jesus, ou você fica com a boca fechada e anda com quem fala bem. Não fala da tua vida braba, porque você vai reclamar. O murmurador, ele está sobre maldição de destruição. Entende? E muitas vezes você até não fala muito com a boca, mas o coração está. Temos que ter consciência disso. Vigia. Tem alguém que você conversa, que vem e reclama disso, reclama daquilo, reclama da igreja, reclama disso, reclama daquilo, reclama do trabalho, reclama. Pega, fala para essa pessoa assim, ó, vamos separar nós dois? Você procura alguém que... Procura o Dorival e a Raquel lá, que já... Você faz uma reclamação e já te dão uma palavra de... Mas não conversa. Pode ver, ó, na igreja, a maioria das pessoas que se afasta não volta mais. Antes dela se afastar, ela andou com alguém que estava descontente com alguma coisa na vida. Aí entre os dois descontentes, um conversa e vai embora. Chama-se os ladrão de alma. Entende? O espírito que rouba a alma da gente é o espírito da murmuração. Então, nós precisamos conhecer Jesus, nós não precisamos conhecer, né, aquilo que as pessoas estão presas. As pessoas precisam vir a Jesus para se libertar. Conhecendo Jesus, querido, você vai se libertar dessa murmuração, dessa reclamação, dessa insatisfação. Né? Jesus vai te curar, vai te libertar, vai te prosperar, mas o mais importante não é o que Ele fez, é o que Ele te transformou para poder você, né, viver agora na bênção que Ele tem para a tua vida. Não é importante o milagre, o importante é você ser nova criatura, ser uma nova pessoa,
Então faça isso, aprenda isso, venha na igreja para conhecer Jesus, não venha na igreja para murmurar, para reclamar, porque isso é o que fazia os israelitas que perderam a bênção e a salvação no deserto. Glória a Deus. Amém, querido? Então, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça. Lá em Atos dos Apóstolos, quando o carcereiro abriu as prisões e Silas e todas as coisas, o carcereiro ia se matar, Silas falou, não se mata porque nós estamos todo mundo aqui, né? Aí o carcereiro olhou para eles, o que eu tenho que fazer para ser salvo? Ele olhou para o carcereiro e falou assim, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Porque se eu creio no Senhor Jesus, então Jesus entrou na minha vida, logo eu me virei o evangelista da minha casa. Então toda a minha casa também vai ser salva porque eu vou evangelizar. A Rosângela creu no Senhor Jesus, né? E Jesus entrou na vida do Edson. Demorou, mas entrou na vida do Edson, entrou na vida das filhas dela, entrou na vida da Suzana, né? Por quê? Porque um creu, toda a casa agora pode ser salva. Então, cada um de nós é um ponto missionário de Jesus na terra. E você tem que lembrar, diga comigo, eu sou um ponto missionário, falei. Por isso que eu sou luz do mundo e sal da terra. Eu sou um ponto missionário na terra. Então, o meu trabalho não é um lugar qualquer. O meu trabalho é um ponto missionário. A minha casa é um portal do céu. A minha vida, né, ela tem o céu aberto sobre ela. Então, quando falar assim, Jesus ele falou para, esqueci o nome agora do cara lá, ele falou assim, você está admirado porque eu te vi debaixo da figueira? Você de agora em diante verá os céus abertos, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Então, se eu amo a Jesus e confio em Jesus, eu e Jesus somos uma só pessoa. E os anjos de Deus, ele não vai subir e descer sobre o Zé Trovati. Ele vai subir e descer sobre o Jesus que eu tenho no meu coração. Sobre a minha decisão por Jesus. Sobre o apego que eu tenho em Jesus. E quanto mais apegado eu estou de Jesus, mais eu sou a porta. Eu tenho as portas do céu, né, sobre a minha vida. Glória a Deus. Então, eu quero fazer um convite. Se você não tem certeza de salvação, eu quero que você venha aqui, agora. Se você tem mais ou menos certeza, mas você ainda acha que você precisa ter mais certeza da salvação, vem aqui também. Agora você que tem certeza absoluta, eu sei que eu sou salvo, você vai vir orar por essas pessoas então. Sai do teu lugar, quem não tem certeza da salvação, vem aqui na frente. Se você morrer agora, você não tem certeza mesmo que vai morar no céu, vem aqui na frente.